São 6 horas e 53 minutos e estamos de volta com o terceiro bloco do debate com candidatos ao governo do estado de São Paulo. Nesse bloco, candidatos voltarão a fazer perguntas, como aconteceu no primeiro bloco. No sorteio feito com os partidos, ficou decidido que Alexandre Padilha, do PT, é o primeiro a perguntar neste bloco. Candidato, para quem o senhor irá fazer a sua pergunta? Pois não. Candidato Alckmin, o que vou dizer aqui, os pais, mães, professores e jovens que nos assistem sentem muito bem. Dados oficiais do governo do estado mostram que o ensino fundamental do 1º ao 5º ano, que é de responsabilidade quase exclusiva das prefeituras, melhorou. O ensino médio, que é quase exclusivo do estado, teve o pior resultado nos últimos 6 anos. Qual a explicação que o senhor dá para que o ensino médio, que é de sua responsabilidade, só ter piorado ao longo dos seus 4 anos de governo? Olha, primeiro dizer que o compromisso de São Paulo com a educação é bem diferente do PT. Nós tínhamos, no Brasil, apenas 2 entes federativos que investiam 30% em educação. Nos orgulhávamos disso. Era a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado de São Paulo. A prefeitura reduziu para 25%, hoje só o governo do estado investe 30%. Nós investimos nas creches, que não investíamos antes, estamos apoiando todas as prefeituras do estado de São Paulo, inclusive da capital, no ensino fundamental, com as escolas de tempo integral. Hoje já temos mais de 300 mil alunos, incluindo também o ensino médio. Estamos pelo último IDEB, entre os 3 melhores sistemas educacionais do Brasil, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Ampliamos as ETECs e as FATECs, e quero falar aqui para as mães, para os pais que estão nos ouvindo, a possibilidade do seu filho sair com 2 diplomas, o diploma do ensino médio e o diploma do ensino técnico. A ETEC, de cada 5, 4 jovens já saem empregados, a FATEC, de cada 10, 9 já saem empregados, além das universidades, que são as melhores universidades do país, seja a USP, seja a Unesp, a Unicamp, além das nossas faculdades de medicina, isoladas e tudo totalmente gratuito. Candidato Alckmin, tudo que o estado de São Paulo já tinha na educação, que é de responsabilidade do governo do estado, só piorou nos últimos 4 anos. A grande diferença que prova o compromisso do PT com a educação, diferente do PSDB, é que o PT buscou pegar os recursos do petróleo e colocaram na educação, enquanto o PSDB queria privatizar os recursos do petróleo. Eu vou pegar esses recursos do pré-sal e os recursos que o estado de São Paulo tem para que a gente acabe com a aprovação automática que existe hoje, para que a gente crie escola em tempo integral como os céus da juventude e para que a gente valorize os professores. Eu vou cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, que estabelece dobrar o salário dos professores de São Paulo até o ano final do Plano Nacional de Educação. Olha, vamos aos fatos, né? Nós, o PT e o PSDB, tinham 30% em educação. O PT reduziu para 25%, na capital de São Paulo, hoje é 25%. O governo do estado é o único do Brasil que investe 30% em educação. E quero trazer aqui mais uma palavra importante. Nós, aqui em São Paulo, a questão da aprovação, da progressão continuada, o aluno é examinado e ele pode repetir todo o ano. Se ele faltar, se ele não falta, você é por ciclos. Como é a Prefeitura de São Paulo, é igualzinha. Os 3 primeiros anos, você reprova no 3º ano. Você não vai reprovar uma criança no 1º ou no 2º ano. Obrigado. Candidato Pablo Scaff. A quem o senhor fará a sua pergunta? Farei ao Padilha. Padilha, nos últimos 20 anos, o PT e o PSDB disputam o governo de São Paulo. O PT perdeu todas as vezes, o PSDB ganhou todas as vezes. O PSDB ganha a eleição, mas não resolve os problemas de São Paulo. A segurança está pior, é péssima, a educação é péssima, a saúde é péssima, o transporte público é péssimo. Eu pergunto a você, por que o PT perde todas e por que o PSDB não resolve os problemas de São Paulo? Candidato Paulo Scaff, quem quer um novo caminho na política tem que, antes de mais nada, assumir o que defende, as posições que defende, em quem vota, em quem apoia, de qual projeto que participa. O senhor citou muito o PT.
citou muito o Partido dos Trabalhadores. Eu tenho muito orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores. Tenho muito orgulho de ter sido ministro da coordenação política do presidente Lula. E tenho muito orgulho de ter sido, durante 3 anos, ministro da Saúde da presidenta Dilma. Tenho muito orgulho de termos mudado a vida de milhões de paulistas, mesmo tendo um governo do Estado de São Paulo, do PSDB, tão lento. Fizemos aqui em São Paulo, entregamos ou construímos 600 mil casas pelo Minha Casa Minha Vida. Ampliamos em quase 7 vezes mais os recursos para projetos de metrô e de trem. A Prefeitura da capital passou a colocar mais recursos, inclusive com a gestão do PT aqui no município, para os projetos de metrô. Fizemos o céu das crianças, que hoje o prefeito da capital utiliza, inclusive, à noite para a universidade aberta, e que eu vou fazer o céu da juventude. Escola em tempo integral, com professor valorizado, com estágios internacionais, com possibilidade de estágio e curso profissionalizante, curso técnico opcional e com valorização dos professores. Chegou a hora do PT governar o Estado de São Paulo e estamos preparados para isso. Bom, para mim ficam claras 2 coisas. Uma é que o povo de São Paulo não quer o PT no governo de São Paulo. E a outra é que o PSDB não sabe resolver os problemas, não sabe governar, porque os problemas vão se agravando a cada vez mais. Na saúde, na educação, na segurança, no transporte público, as obras que não terminam nunca, é uma demora tremenda. Aí a linha 15, esses dias eu fui ver do monotrilho, prometido primeira estação há 4 anos atrás e até hoje nada. Enfim, eu peço a você, me dê um voto de confiança. Vocês já deram ao Geraldo Alckmin 16 anos, 6 anos como vice-governador, 10 anos como governador. Me deem 4. Garanto que não vão se arrepender. O senhor e a senhora que estão nos assistindo estão tendo a grande oportunidade, pela primeira vez, das candidaturas se apresentarem, se confrontarem cara a cara, sem ninguém fugir do debate. E vocês vão me conhecer cada vez mais. Vão saber que eu sou uma pessoa de 42 anos de idade, com energia, vitalidade para enfrentar os desafios do Estado de São Paulo, mas também muita experiência, de mais de uma década de experiência, sendo ministro da coordenação de governo do presidente Lula e ministro da Saúde da presidenta Dilma. E eu sou uma pessoa que coloca os projetos à clara. Eu falo para o senhor e para a senhora em quem eu voto para presidente. Eu falo para o senhor e para a senhora quem é meu vice. Eu falo para o senhor e para a senhora que o Eduardo Suplicy é meu senador. Eu apresento aqui para o senhor e para a senhora os projetos que farão a mudança de verdade em São Paulo. Muito obrigado. Candidato Gilberto Natalini, do PV, o senhor pode escolher quem vai responder. Eu vou perguntar para o candidato Paulo Scaff. Candidato Paulo Scaff, a saúde é a maior preocupação do povo brasileiro. O povo está sofrendo com a má qualidade da saúde pública. Não precisa falar, nós estamos vendo. O governo federal foi tirando o time do financiamento da saúde. Financiava 61%, hoje financia 45%. O governo do Estado põe um mínimo de 12% constitucional e não aumentou. O que o senhor fará como governador para melhorar o SUS do Estado de São Paulo? Doutor Natalini, eu quero lhe dizer que uma das questões que mais sensibiliza é a questão da saúde. Alguém doente, não ter um atendimento de acordo, é muito ruim. O que eu vou fazer como governador de São Paulo, em primeiro lugar, é arrumar a gestão da saúde. Nós temos, no Estado de São Paulo, hospitais sem equipamentos, hospitais com equipamentos sem recursos, os equipamentos acabam não funcionando e as pessoas esperam meses para fazer um exame. Nós temos regiões que faltam leitos, precisam ser construídos os hospitais. Aliás, há uma falta de 3.200 leitos no Estado de São Paulo, em várias regiões. Nós temos os AMES, que é um bom projeto, mas não cobre o Estado todo. Há necessidade de mais 52 AMES. Eu farei os 52 AMES para que todas as regiões sejam cobertas com os AMES, que é um projeto muito bom. Enfim, nós temos que acertar um cadastro único, um prontuário eletrônico de alguém que for atendido numa parte do Estado, se vai ser atendido pela segunda vez em outro local, outra cidade, outra região, que o início comece já com o seu prontuário, de forma que haja uma sequência no tratamento. Então, a gestão da saúde é necessária ser bem mudada. São pontas soltas, com participação
do município, do Estado, da Federação. O governador tem que pegar essas pontas e fazer um laço, dando resultados concretos à população. Nós, do Partido Verde, caso cheguemos ao governo, nós pretendemos aumentar de 12% para 15% em 4 anos os recursos do Tesouro Estadual na saúde pública, no SUS. Para quê? Para investir principalmente em atenção básica, aumentando de 37% para 60% a cobertura do Programa de Saúde da Família no Estado de São Paulo. Ajudar os prefeitos. Os prefeitos estão enforcados. Tem prefeitura pondo 35% do orçamento na saúde. E jogar o peso político do Estado de São Paulo, o peso total, para que o governo federal volte a pôr dinheiro no SUS. Não é possível estrangular o sistema tão belo quanto o SUS por asfixiamento, por falta de financiamento. Dinheiro não pode faltar em São Paulo, Natalina, eu concordo. O orçamento de São Paulo são em torno de 200 bilhões de reais. O que é aplicado na saúde é algo perto de 20 bilhões de reais. Se for necessário, se deve aumentar. A minha visão é que você tem que investir em estradas, como Rodoanel, trecho norte, por exemplo, deveria ter sido feito através de uma concessão, não com recursos do orçamento. O orçamento é para investir na saúde, na educação, na segurança. Transporte são PPPs, é capital privado. Estradas são concessões. E deixar o dinheiro para aquilo que interessa, que é o melhor investimento de um governador, de um governo, nas pessoas. Muito bem, candidato Gilberto Maringoni, do PSOL, a sua participação, por favor. Eu vou perguntar para o candidato Laércio Benco. Candidato, uma pergunta da área de segurança. Eu estou muito preocupado com os assaltos nas estradas. Os especialistas localizaram mais de 250 pontos de assaltos nas estradas de São Paulo. O senhor vai a Santos, na Imigrantes, outro dia eu fui assaltado em R$ 22,00. Eu vou a São Carlos, tem 8 pontos de assalto. Quero saber o que o senhor vai fazer com a farra dos assaltos dos pedágios nas estradas paulistas. O nosso governo será um governo de inteligência e um governo de atitudes. Como o senhor tem dito, e corresponde efetivamente à realidade, a nossa, você que está aí nos assistindo, não é só o candidato Maringoni que sabe, a maioria das pessoas sabem os lugares onde frequentemente ocorrem assaltos em determinadas estradas, em determinados locais. Eu vou além. Não é só, Maringoni, nas estradas que se sabe onde ocorrem, onde se costuma acontecer os problemas. Tem vários pontos nos 4 cantos do estado onde já se sabe, mas muitas vezes a pessoa não vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência porque ela é mal atendida, porque demora um tremendo tempo, porque a polícia não trabalha com inteligência, porque a nossa Polícia Civil, inquérito policial ainda é do século XIX. Nós vamos dar qualidade para você aí que está nos assistindo, para que seja bem atendido na delegacia e que se sinta protegido pela Polícia Civil quando ela estiver investigando o crime, e não apenas um simples ato burocrático de lavrar um boletim de ocorrência. 90% dos inquéritos policiais não são resolvidos porque não há investigação, porque os problemas são como esses que o candidato aqui citou. Se sabe onde tem os problemas, mas não se investiga. Se sabe onde está a doença, mas ninguém vai lá atacar. E, às vezes, muda um pouco o ponto do problema, mas o problema continua existindo. Então, no nosso governo, através da nova política, da nova forma de se fazer política, nós vamos trazer a segurança para o século XXI, investido em inteligência dentro da Polícia Civil. Candidato Benco, eu estou falando de outra modalidade de assalto. Embora essa que o senhor tenha falado, é interessante, a gente tem que fazer isso mesmo. Eu estou falando dos pedágios. São Paulo tinha 47 praças de pedágio em 1997, tem 250 hoje. São estradas sob concessão, na verdade elas foram privatizadas. As estradas privatizadas, as empresas, elas não constroem 1 metro de estradas. Elas vão lá, pintam uma faixinha aqui, tapam um buraquinho ali. Outro dia eu entrei no site de uma concessionária da Serra Almeida, ela coloca lá, estamos construindo uma nova passarela. Agora, fazer um elevado, como na Imigrantes, que é um orgulho da engenharia nacional, ou um túnel na Serra do Mar, elas não fazem. Quando fazem, fazem com dinheiro do BNDES, a juros de 6% ao ano. Você que está em casa, você paga 180% ao ano no juros do cheque especial. O pedágio tem que mudar. É outro assunto, mas também realmente nós temos que mudar e temos que rever a questão dos pedágios. Sem dúvida nenhuma, as nossas estradas
são de ótima qualidade aquelas que têm pedágio. E há um preço que é muito além daquele preço que deveria ser cobrado. Eu, que ao contrário do que disseram aqui, rodo os 4 cantos do Estado de São Paulo, porque a minha chapa é a chapa que tem o maior número de candidatos a deputado, são 420 candidatos a deputado que estão ao nosso lado, que se orgulham em estar ao nosso lado, nós gastamos uma fortuna em pedágio. Você ir daqui até Ribeirão Preto e voltar, às vezes, sai mais barato ir de avião. Então, nós vamos realmente rever os contratos do pedágio judicialmente, vamos entrar com uma ação revisional para verificar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de pedágio. Obrigado. Agora a pergunta do 5º candidato, Walter Cilione, do PRTB. Eu vou me permitir só fazer uma correção. O orçamento dá uma diferença, não é 200 milhões, é 189, são 11 bilhões. Candidato Scaff. Olha, o tempo está correndo. Não, vai ser rápido. E da saúde são 1 bilhão e 900. É muito dinheiro. Mas a pergunta... a questão do cartão unificado está na minha proposta. Para quem o senhor vai perguntar? Vou perguntar para o Maringoni. Maringoni, ok. Vamos lá. Eu queria saber da questão do Black Blocs, essas manifestações que o senhor se colocou no outro debate. Olha, a questão do Black Bloc é o seguinte... Eu acho que nós tivemos, em junho do ano passado, formidáveis manifestações populares por todo o Brasil que se iniciaram com o reajuste, com o aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus, trens e metrôs em São Paulo. E se espalharam pelo Brasil porque elas acabaram captando uma série de demandas populares, uma série de insatisfações. A polícia reprimiu violentamente aqui em São Paulo. Eu estava em quase todas as manifestações. E havia um fenômeno dentro das manifestações que nada tinha a ver com quem estava indo lá protestar justamente, que era esse fenômeno de provocadores, ou muitas vezes um jovem iludido, mas que vai individualmente para provocar a polícia. Eu fui testemunha disso na esquina da Consolação com a Caio Prado, quando tudo estava pacífico, havia um entendimento com o comando da PM para que a manifestação fosse feita em segurança. O problema é que um provocador joga uma pedra e aí desata a repressão. Quem acaba sendo violento, o Black Bloc provoca uma violência, mas que provoca uma violência muito maior, vândala, por parte de um setor da polícia e acaba servindo a esse aumento da violência. Os Black Blocs acabaram afastando as pessoas das manifestações. Nós temos aqui saudar as manifestações. O Brasil melhora, sim, melhorou com as diretas já, melhora com gente na rua, com o povo na rua, protestando e reivindicando seus direitos e uma vida melhor. Eu fiz questão de perguntar porque eu queria defender um pouco o nosso policial militar. Nós temos uma questão constitucional, temos 26 pelotões, 9 estão na capital de São Paulo, e 1 é para repressão. Então, a gente tem que tratar a situação do jeito que ela é, como manda a Constituição. Quando é um problema de conflito, a gente não pode falar que o policial é o culpado, que ele entra na repressão. Existe um pelotão para dar ordem pública, porque, senão, o senhor não vai conseguir ir para casa, a senhora não vai conseguir pegar seu filho na escola. Isso é um problema seríssimo, né? Não se pode falar que a polícia não está fazendo trabalho. A gente tem um estudo comparativo que nós temos para 350 habitantes, um policial está bom na média, está bom na média. Então, policial civil e militar só tem que trabalhar na questão que estabelece a Constituição. Eu sou totalmente a favor da Constituição. A Constituição garante o direito de livre manifestação, o direito de reunião e garante as manifestações democráticas. Eu fico imaginando se em 1984, no tempo das diretas já, sob a ditadura, nós tivéssemos uma repressão sobre as pessoas que estavam reivindicando votar para presidente, uma repressão desse tipo de agora. Não, nós temos que exaltar as manifestações. Eu não estou contra a polícia, eu estou contra a violência policial. Nós precisamos qualificar os policiais, pagar melhores salários, dotar a polícia de melhores condições. Mas a ação repressiva não pode acontecer dessa maneira, não é isso que se faz. Tem que se garantir o direito democrático de manifestação. E não a polícia investir contra movimentos sociais ou investir contra a periferia, que está mais indefesa. Laércio Benco, do PHS, para quem vai a sua pergunta. Candidato Cilione, vamos falar sobre a nova política. Vamos trazer o debate, a política para o século XXI. No nosso governo, nós vamos implantar e investir pesadamente, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, que nós vamos criar, a economia criativa, que é investir nos jovens, qualificar os jovens para trabalhar na produção de softwares, de games, para incentivar a geração de renda através de cultura, do lazer. Nós vamos investir pesadamente nisso. Qual a sua proposta para a economia criativa
candidato? Primeiro que eu pedi escusas da minha participação da outra falando da secretaria, candidato. Mas eu vou falar que o nosso partido tem proposta na educação, né? Nasce da base. Né? Nós falamos em ensino tempo integral, todo mundo fala, mas sabemos que a importância da melhor cidadania, da melhor condição do cidadão, é pela educação. Para isso, nós traríamos uma escola integral do dia todo, onde a criança entra de manhã e aí estuda, faz seu esporte, estuda educação moral e cívica, que foi tirada. Né? A progressão tem que ser repensada e depois, na parte da tarde, vai lá e faz sua matéria. Criança na escola, longe das drogas. E aí você incentiva. O cidadão preparado, ele vai para o futuro. Ele pode ter as questões de trabalhar fora, ter as FATECs, né? Você pode ter a melhor condição de trabalho para um cidadão exatamente com esse estímulo. Né? Então, a nossa proposta é basicamente em cima da educação. Muito bem. 45 segundos para o senhor, para a sua réplica. Candidato, em primeiro lugar, não precisa pedir desculpas, porque quem quer debater tem que estar preparado para qualquer tipo de crítica, e o senhor é uma pessoa muito gentil, e nós temos que aceitar todos os tipos de pergunta. Em relação, só quero focar um pouco mais no tema da economia criativa. Em São Paulo, por exemplo, tem uma cidade de Olímpia, que é a capital brasileira do folclore. Isso é muito pouco divulgado, muito pouco, e isso gera uma economia muito positiva, gera trabalho, gera renda sem você prejudicar o meio ambiente. Nós temos que investir mais em turismo, nós temos que levar teatro para as comunidades, porque teatro gera capacitação, gera renda, aquece a economia. Nós temos que investir na verdadeira economia do século XXI. Na Inglaterra, o que se arrecada de direitos autorais dos Beatles é muito mais do que muito Estado brasileiro. Vamos entrar no século XXI. Por favor, a tréplica. Eu agradeço, desculpe. Eu queria estender um pouco mais, mas eu acho que a questão toda de investimento em cultura, no cidadão, basicamente é pela educação. Hoje nós temos condições para isso, nós podemos realizar parcerias para isso. Então, na nossa plataforma do PRTB, sempre há um estímulo à educação, à inovação, é isso que o partido se pauta. Muito bom. Então, quem encerra esse bloco é o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Eu pergunto ao candidato Laércio Benco. O senhor só pode perguntar, pela ordem das perguntas, ao Natalini, que é o único que não foi perguntado nesse bloco. Com satisfação. Vamos operar. Hein? O Benco não foi? Não. É o Natalini, Eu não fui perguntado ainda, Nascimento. A Marigoni perguntou para o Benco, do assalto dos pedágios. Poxa. Foi perguntado, é só o Natalini. Eu estou vendo aqui, muito realmente é o Natalini. Perdão. Ok. Com alegria. Candidato Gilberto Natalini. Pergunta um tema que ainda não foi tratado aqui sobre habitação, que acho que é um tema extremamente importante. Mas queria, antes de saber a sua proposta da habitação, concordar com o candidato Benco sobre Olímpia. Nós acabamos de declarar a Olímpia como instância turística do nosso Estado pelo folclore, cultura e pelas águas termais. Candidato Natalini, proposta da habitação. Olha, o déficit habitacional no Estado de São Paulo e no Brasil é imenso. E aí é uma questão federal, estadual e municipal. Falta casa para as pessoas morarem. Faltam casas que devem ser construídas para aqueles que não podem, obviamente, comprar a casa a preço de mercado. A nossa proposta de habitação, fundamentalmente, é aumentar o número de casas populares oferecida às pessoas que não têm condição de entrar no mercado e comprar casa. Mas tem um diferencial. Essa proposta pode ser a proposta de todos os candidatos. O nosso diferencial é a maneira de construir essas casas. Nós precisamos ter políticas públicas de construção de casas que prevêem construção sustentável, aproveitamento da luz solar, aproveitamento da água de reuso. Também nós temos que ter aproveitamento de material de construção, produto de reciclagem, de entulho reciclado, outros tipos de medidas que vão transformando as casas construídas pelo poder público em casas que sejam construídas de forma sustentável. Para isso, é preciso que o governo se dedique e, para isso, é preciso que o governo destine um recurso específico para que esse projeto aconteça.
Pois não. Olha, o Estado de São Paulo é o único estado que investe 1% do ICMS só para habitação, para quem não tem casa poder deixar de morar com parente, realizar o sonho da casa própria, sair do aluguel. Então, nossa proposta é ampliar os programas da CDHU. Nós já entregamos, desde o início do Mário Covas, 500 mil unidades e fazer, Natalinho, uma coisa, uma iniciativa importante para São Paulo, que é a PPP da habitação. Nós estamos estudando até 20 mil unidades, aliás, em parceria com a Prefeitura e com o Governo Federal, no centro expandido, aproximar as pessoas do emprego e, no interior, levar casa também para a zona rural. Eu queria só informar o candidato Alckmin que eu fui um dos participantes de uma reunião com o governador da época, 1987, onde foi batido o martelo para que 1% do ICMS viesse para a habitação. Num grande movimento popular que houve em São Paulo, o governador da época era Orestes Quercia, e pressionado por aquela movimentação toda, ele mandou para a Assembleia essa legislação. Agora, obviamente, então, hoje está sendo utilizado um pedaço do movimento social daquela época que eu tive a honra e a satisfação de participar. Agora, é óbvio que nós precisamos ampliar a oferta de casa. Isso é preciso somar o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Muitas vezes, essas entidades públicas não conseguem se acertar para entregar a casa para o povo. Muito bom. Nós estamos encerrando aqui o terceiro bloco do nosso debate. Voltamos daqui a pouquinho com o último bloco, SBT nas eleições 2014. Até daqui a pouquinho.